pouquinho sobre cura integral do corpo, do espírito, necessário se faz que nós fizermos um retorno. Vamos voltar a 5.000, 10.000 anos atrás. Lá atrás, nós éramos pessoas ainda extremamente embrutecidas, mais do que eram os dias de hoje. E nesse tempo, por incrível que pareça, nós já tínhamos religiosidade. A nossa querida veneranda Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Edivaldo Pereira Franco, nos fala sempre que para que nós pudéssemos desenvolver uma parte do cérebro chamado... nós desenvolvemos primeiro toda a nossa parte do cérebro chamado cérebro reptiliano, depois nós desenvolvemos de muitos e muitos milhares de anos o nosso cérebro mamífero, até enfim chegar no neocórtex, que é a nossa parte do cérebro em que nós pensamos. Lá atrás, 5, 10 mil anos atrás, nós já éramos seres pensantes, ainda muito embrutecidos, mas o senso de religiosidade já existia em nós. Só que lá atrás, nós pensávamos em religiosidade sempre com um objetivo imediatista. Até hoje ainda, muita gente, bilhões de pessoas no mundo ainda pensam num processo religioso, religiosidade, a ligação com um mundo maior, num aspecto de solução dos problemas de forma imediata. Pois bem, é louvável que há 5, 10 mil anos atrás, na época de Moisés, na época do olho por olho, dente por dente, na época da lei de Talião, que nós tivéssemos ainda um contexto bastante embrutecido com relação ao Deus vingativo, ao Deus que gosta de um grupo, mas não gosta do outro grupo, Deus favorecendo alguém, desfavorecendo outros. Nós, sim, há muito tempo nós falamos, enquanto espíritos reencarnados, há muito tempo dentro de nós é falado de que a existência de algo mais, da alma. As religiões todas professam a existência de algo mais, que seria a nossa alma, o nosso espírito. Só que sempre vinculado a um contexto material. Nós morremos e ficamos num limbo, num ponto estratégico, e damos uma certa, ou por dizer assim dizer, um exagerado valor ao mundo físico. Por quê? Porque é o mundo que a gente tateia, o mundo que a gente enxerga, os olhos, o ouvido, o tato. Nós percebemos dentro dos 5 sentidos o mundo à nossa volta e a nossa realidade durante muito, muito tempo. A lei do amor, lá atrás, era assim: respeitai vosso pai e vossa mãe, não cobiçareis o próximo, a mulher do próximo, lá os 10 mandamentos de Moisés. Mas dentro de um processo extremamente frio, dentro de um processo ainda de muita, vamos dizer assim, violência sentimental. O Cristo nos apresenta uma outra solução, não mais aquele contexto do Deus irado, do olho por olho, dente por dente, não. Ele vem trazer algo que revolucionou a humanidade: o amor. Mas não o amor na sua forma grosseira, material, mas o amor renúncia, o amor perdão. Nós temos uma classificação de amor que é o apego. O amor, nós muitas vezes nem amamos a gente mesmo. Se nós não nos amamos, como é que nós vamos amar o próximo? Nós normalmente não nos perdoamos dos nossos deslizes, dos nossos defeitos. Como nós vamos poder perdoar o próximo? Então o Cristo, quando veio à Terra 2000 anos atrás, veio com a mensagem da Boa Nova. Ele já veio com uma nova colocação. Ele já veio mostrar para a gente que somos mais do que simplesmente um corpo de carne. Que esse mundo físico, ele é passageiro e é algo que serve para uma parte do nosso processo. Tanto que ele disse: eu venci o mundo. Ele venceu esse mundo físico que nós ainda estamos tateando e aprendendo a dar o devido valor.
ele vem e já começa a mostrar para a gente: a casa de meu pai tem muitas moradas. Ele vem em um dado momento e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Hoje, vários centros de pesquisas atestam que a vida continua. Ela não é uma só. Os nossos parentes queridos que desencarnaram, eles não morreram. Eles estão mais vivos do que nós. Aqui nessa sala, nesse momento, nós estamos repletos de familiares. A sala é pequenininha, mas se você, para o lado de cá, para o lado de lá, lá para trás, essa sala é muito grande, tá? Cheio de companheiros espirituais aqui nessa sala nesse momento. Vários parentes aqui presentes, porque eles não morreram. Então a ciência espírita começou a perceber que com o que ela estava lidando tem um fundo filosófico. Pois a vida continua. Pera um pouquinho. Então, as coisas que estão acontecendo nesta existência têm uma ligação na vida anterior, na outra, e o que está acontecendo agora eu vou carregar para a próxima vida. As vidas se interrelacionam. Aquela criança morreu com 7 aninhos de idade, ai tadinho, ai virou anjinho. E aquele? Está com 90, está vivo ainda? Azar dele. É uma desgrama lá que está vivo até hoje, não sei que não morre aquilo ali. Nossa Senhora, meu Deus, não tem nada a ver. Aquele espírito desencarna com 7 anos por uma série de aspectos, terminou a estadia dele. Ele veio só para acordar os pais que estavam dormindo, espiritualmente falando. Aquele com 90, ele ainda precisa galgar, ele precisa realizar algumas coisas. Ou seja, o contexto espiritual não é uma brincadeirinha, não é simples assim. Einstein dizia: as coisas precisam ser simples, mas não simplória. E na hora de ver isso, Kardec percebeu que toda essa filosofia, essa ciência, estava amarrado num contexto moral. E o contexto moral são as palavras do Cristo. Puxa vida! Aí nós vamos ver que a doutrina espírita é uma ciência experimental, uma filosofia de vida e uma religião que nos liga aos ensinos de Jesus. Nesse momento, Kardec começa a perceber que somos espíritos imortais. O espírito é difícil. Como é que seria um espírito? Um espírito, ele tem forma? Não. Um espírito é um ponto de luz. Nós somos um ponto de luz, ainda pobre. Só que esse ponto de luz, para se ligar no corpo físico, esse aqui sou eu, magrinho, esbelto, olha que beleza. Um dia eu fui assim também. Não, nós temos aqui um envoltório. Lembrado quem aqui já passou dos 40 e poucos anos, não lembro do Gasparzinho, né? Então vamos falar assim: existe aqui um Gasparzinho entre o espírito e o corpo físico, que Kardec denominou perispírito. E aqui começa o meu bate-papo sobre cura integral. É no momento em que a gente estuda a doutrina e começa a perceber que o corpo físico é um veículo de manifestação do espírito. O espírito, ele não tem forma, ele é um ponto de luz. Quem está sentado aqui, está pensando, está analisando, está rindo, está chorando, está questionando, não está, ama, odeia, perdoa, não é o corpo físico, é o espírito que gosta ou odeia, é o espírito que deseja. O espírito passa todas as suas sensações por um modelo fluídico chamado perispírito, e ele se liga ao corpo físico, ao cérebro, que transmite ao corpo físico. O corpo físico interage com a matéria, com o mundo físico, recebe de volta as informações do mundo físico, passa para o perispírito e passa para o espírito. Agora, nesse momento, nós vamos começar a ver que tudo na vida, tudo, ele vai partir do espírito. Se meu espírito está doente, não é doente no sentido de que eu sou a pior bolacha do pacote, então eu tenho que sofrer. Não, a doutrina espírita não é uma doutrina de sofrimento. Nós estamos na espiritualidade, estamos prontos para uma nova reencarnação. Nós pedimos a reencarnação. Nós falamos: eu quero passar por isso, aquilo outro. A espiritualidade vem e fala muitas vezes: olha, pensa bem, isso aqui é meio pesadinho para você, hein?
Vai com calma aí, isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui tudo bem, isso aqui você pode tentar passar por essa experiência difícil na vida. Essa experiência boa, bom, a experiência boa qualquer um passa. Então a espiritualidade vai tentar dosar. Nesse planeta agora, vivendo uma existência, essa existência, tudo que nós vamos absorvendo visualmente, em todos os sentidos, ela vai ser transmitida para o nosso espírito, que é o objetivo. O corpo físico desencarna, a ligação do cordão de prata que existe entre o corpo físico e o perispírito se desliga, acontece o desencarne, o perispírito, o espírito está aqui dentro, em algum lugar, está lá, ninguém sabe onde é, ele pode estar no pé, no dedão, aqui em algum lugar. Esse perispírito é que vai para a espiritualidade, não é que ele vai, a espiritualidade é aqui, só que numa outra dimensão, num outro ponto completamente adverso daquilo que nós estamos imaginando. Porque nós sempre vamos levar as coisas para aquilo que a gente consegue apalmar. Eu consigo sentir isso aqui, então é difícil entender a espiritualidade. Ora, a vida então, ela é um momento curto de desenvolvimento do espírito. O corpo, ele vai acabar. Desequilíbrio físico, ele nasceu no espírito. Ao espírito está desequilibrado, transmite isso para o perispírito e transmite para o corpo físico. No momento em que eu mudo isso aqui, bom, aí mudou tudo. Porque eu mudando o meu espírito, automaticamente eu vou mudando o meu corpo. Ah, mentira! Eu sou bonzinho, eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou com uns problemas aqui no estômago, no pé, não sei aonde. Não é assim que, não é uma brincadeira. Bom, só porque eu fiquei bonzinho hoje, pronto, eu estou curado de tudo. Existe uma coisa chamada expiação. Nós gastamos muito tempo no passado, nas outras encarnações, muitas vezes nesta mesmo, com uma infinidade de besteira, uma infinidade de bobeira. E agora nós queremos, da noite para o dia, que tudo isso se corrija, mude da noite para o dia. E não é bem por aí. Nós vamos ter passo a passo as mudanças. É isso que a espiritualidade procura muitas vezes nos ensinar. Olha, você vai vir para a vida, tem toda uma bagagem de conquistas positivas, uma bagagem de conquistas não muito positivas, mas é um processo de evolução. Ah, legal. Vamos lá. Ah, agora sim. Vamos ficar gritando tanto. Então o que acontece? Aonde eu estou querendo chegar com relação à cura integral? Integral quer dizer, eu curo meu espírito para que eu tenha uma harmonia no meu corpo físico. Quando o meu corpo físico dá uma sinalização de algum desequilíbrio, é que alguma coisa eu preciso modificar. E como que eu vou fazer essa modificação? Essa modificação, eu preciso força, coragem e fé. Força, porque tudo na natureza é força. Os corpos se atraem, como diz Isaac Newton, matéria atrai matéria na razão direta das suas massas no inverso do quadrado da distância. Isso é uma lei de física, isso é uma lei de Deus. Não, mas a lei de Deus são as leis morais. Não, as leis morais é um pedacinho das leis de Deus. Tudo que existe no universo pertence a Deus. As leis da matemática, da química, as leis da astronomia, as leis da engenharia, tudo pertence a Deus. O unicelular lá, o bichinho que você enxerga no microscópio pequenininho, que faz um mal danado às vezes para a saúde, ele é de Deus. Coragem em acreditar que Deus está do nosso lado. Jesus, ele disse uma vez, nenhuma de minhas ovelhas se perderão. Está aí um monte de problemática que o nosso Brasil está passando nesse momento. É normal que isso aconteça, o planeta está passando um momento difícil, porque nós estamos num momento de transição, de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Isso não sei, vai durar 50 anos, 100 anos, 150. Os espíritos que não estão preparados para continuar aqui no planeta Terra, na medida que vai desencarnando, eles vão sendo reencarnados em planetas muito primitivos. Aqui não voltam mais. Tanto que vocês todos aqui têm netos, filhos pequenininhos, e estão vendo que essas crianças são muito diferentes. Para mim, do meu tempo, meu tempo era um mocorongão. Fala bom dia pro moço. Então era bobarrão pra chuchu. E hoje as crianças são extremamente espertas.
joga um celular na mão de um... Meu netinho tem 4 anos, joga o celular na mão dele, ele pinta os canecos. Por quê? É uma nova geração que está chegando aí. Não estou dizendo que está chegando espíritos de luz, um monte de Cristo, não é nada disso. Mas são espíritos melhores. Nosso querido Emmanuel está reencarnado. A Joana diz que logo ela vai reencarnar. Há uma infinidade de espíritos de escola, da espiritualidade, programando a reencarnação no planeta. E gostemos ou não, o planeta vai mudar para melhor. Quem está por cima de tudo isso chama-se Cristo, Jesus, o governador do planeta Terra. Ele, tanto que Haroldo Dias, esse grande palestrante, eu adoro esse cara, um dia ele falou assim, numa brincadeira, ele falou, numa assinatura de Jesus, o planeta muda da água para o vinho. Eu continuo assistindo a palestra dele lá no YouTube, ele começou a explicar, cada um, por mais que você possa viver nesse planeta, não passa de 100 anos, mesmo que atingir 100 anos, com 100 anos você não vai mais fazer mais nada, né? Então, se o Jesus chegar agora a fazer uma assinatura e dizer, para a problemática do planeta, acabou, não reencarne mais espíritos problemáticos, espíritos maldosos, esses espíritos vão ter que aprender a viver, são espíritos que vão para um planetinha mais pobre de evolução, tentar aprender um pouquinho do que é viver numa sociedade em amor, em paz. E quando eles aprenderem, eles poderão voltar. Como aconteceu com os exilados de Capela há 60 mil anos atrás, quando eles saíram de um planetinha que girava em volta da estrela da constelação de Cocheiro, eles vieram para cá com muita soberba, com muito conhecimento, e reencarnaram nos povos ali na região do Egito, na China, os 5 povos que vieram aqui, os chineses, os judeus, ali do Egito, os anglo-saxônicos, e são povos que foram trazidos, que tinham grande cultura, grandes conhecimentos. Está aí as coisas que eles deixaram de 5 mil, 2 mil, muitos milhares de anos atrás. E esses espíritos tiveram que amadurecer moralmente. Hoje no planeta, parece, pelo que os amigos espirituais nos falam, existem pouquíssimos desses espíritos, todos já voltaram para o planeta de origem deles. Muito poucos capelinos estão espalhados no planeta. Então, o nosso planeta está mudando. Essa condição de cura integral, ou seja, eu quero me curar, eu preciso primeiro pensar em curar o meu espírito. Curar, fazer aquilo que é o objetivo da doutrina espírita. Reforma íntima, mudança comportamental, entender a dificuldade do próximo e se espelhar e ver, puxa vida, será que se eu não tivesse no lugar dele eu não faria pior? Ajudar o próximo, amar no sentido profundo da palavra, como Pedro disse uma vez, o amor cobre a multidão dos pecados. Pois é, a cura integral não vai ser por passe de mágica, mas vai ser uma mudança minha. Mas como eu vou fazer essa mudança? Que mágica que eu vou fazer? Existe uma mágica fantástica que ajuda eu a mudar. Chama-se prece, oração. Eu não gosto da palavra reza, que eu acho muito pesado. Eu vou rezar. Não, eu vou fazer uma oração, uma prece. A prece, ela não vai tirar a cruz das nossas costas. A minha grande amiga, Missy, ela desencarnou, ela está com quase 90 anos, uma médium extraordinária, e ela falava para mim, Wagner, a gente vai carregar a nossa cruz até o final da nossa existência, pois o Cristo disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Mas, quando a gente faz as nossas orações, quando a gente muda o nosso jeito de ser, quando a gente procura viver o Evangelho, eles colocam uma rodinha na ponta da cruz e ela fica bem mais fácil de a gente carregar. Mas eu quero me livrar. Pois é. No século XIX, lá no Nordeste brasileiro, tinha uma senhora, dona de uma grande fazenda, com seu filho lindo, maravilhoso, bonitão, 1,90 m, lá todo cheio de panca. E tinha uma negrinha lá nos escravos. Ele foi lá, jogou um quase na orelha da negrinha e deixou a negrinha grávida. Nasceu lá um menininho.
A mãe ficou revoltada, onde já se viu o meu filho formado na Europa, bonitão, papapá, com essa negrinha aí. Falou pro capataz da fazenda: afoga a mãe e o filho lá no rio, no Ribeirão. O cara cumpriu, foi lá, pegou os dois, levou no Ribeirão e afogou. O que se escutava era a negrinha dizer: valei-me, meu Deus, valei-me. E a coisa aconteceu. 1980. Zona Leste de São Paulo. Isso não existe mais aqui em São Paulo, chama enchente. Acabou, né? Acabou. Não existe mais. Mas há uns anos atrás existia, lá na Zona Leste. A dona lá daquela fazenda reencarna com o seu rebentozinho. E num janeiro cheio de chuvas, um fevereiro de muita chuva, o barraco dela alagou. Alagou, que a água atingiu para cima do barraco. E a água leva o barraco dela, ela, o bebezinho dela, e só se escuta ela dizer: valei-me, meu Deus, valei-me. Ai, como Deus é ruim, Deus fez ela se desencarnar. Não, Deus não fez nada disso. Ela, na espiritualidade, acordou e falou: meu, o que foi que eu aprontei? O que foi que eu fiz? E ela pede uma vida difícil. Ninguém vai chegar e falar: vem aqui, você acabou de desencarnar, senta aí, deixa eu abrir o livro. Ih, olha o que você fez. Nossa Senhora, olha, você já viu o que você aprontou aqui? Caramba, meu, não tem isso. Os únicos espíritos que vão apontar os nossos erros são os espíritos inferiores. Os espíritos de luz vão tentar nos ajudar, porque eles sabem que quando eu aponto o erro de alguém, tem 3 dedos apontando os meus erros. Como eu quero ter cura integral, se eu não estou preocupado em curar o meu espírito, mas somente o meu corpo? Não. A medicina, até há um tempo atrás, estava totalmente desvinculada do contexto espiritual. Hoje, já existe até CID para obsessão. CID é aquela nomenclatura que se dá para as doenças. Código Internacional. Isso aí. Então o que acontece? Nós hoje, apesar de muita gente combater, temos em completa condição de juntar ciência com espiritualidade, com religião. Na universidade onde eu leciono, eu tenho amigos lá com 2 doutorados nas costas, pessoas inteligentíssimas, muitos amigos meus, mas que não conseguem enxergar essa possibilidade, porque estão amarrados ainda naquela religião da Inquisição Espanhola do século X, século XI. Não percebem, não conseguem enxergar. Os religiosos, por sua vez, a maioria, não querem também esse contato, porque não querem sair do seu status quo. Galileu, quando montou aquela luneta, mostrando que os corpos celestes não eram um pontinho de luz só para agradar os nossos olhos orgulhosos, vaidosos, prepotentes, ele disse aos padres: olha aqui, nesse buraquinho aqui, que você vai ver lá as esferas que são essas luzinhas. Os padres falaram: eu não vou olhar aí. Como não? Olha aí, você vai ver. Eu não. Por que não? Porque se eu olhar aqui, eu vou ter que mudar todos os meus conceitos de vida. Muita gente é a mesma coisa com o processo reencarnatório. Não, eu não acredito em reencarnação. Não, essas coisas aí de espírito, eu não quero saber disso aí não. Por quê? Porque é cômodo para mim não olhar a realidade do espírito, a realidade da vida. Porque Jesus nos disse: não tem outro caminho. Ao ser perguntado: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele disse: amarás o teu Deus com todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então não tem outra saída. Não adianta assinar um armistício lá de paz, que aquilo é besteira, enquanto a gente não reconhecer que somos todos iguais, não interessando a cor da pele, não interessando a posição social. Pois hoje eu vou nascer num ponto do mundo e na próxima encarnação eu posso nascer melhor como posso nascer pior. Disse o Cristo: a semeadura, senhores, é livre, a colheita é obrigatória. Deus é tão maravilhoso que Ele deixa eu fazer o que eu bem entender. Agora Ele é mais maravilhoso ainda, que Ele me manda colher tudo aquilo que eu semeei. Se eu semear amor, colhe amor. Se eu semear ódio, vou colher ódio, e não tenho o que fazer.
Agora, nesse momento em que nós estamos vendo que o obsessor não é o mal da brincadeira, o obsessor é uma pessoa que está revoltada e ela vai obsediar aquele que prejudicou em outra vida. Essa obsessão energeticamente pesada pode desestruturar o meu perispírito, consequentemente o meu corpo físico, eu fico doente. Agora existe um segundo tipo de obsessão, que não tem nada a ver com vida passada. Lembra do Hard? Oh vida, oh azar, oh tristeza, lembra desse desenho? Quem tem mais de 40 anos lembra. Se nós temos uma vida de reclamação, de reclamar, nós vamos atrair energias pesadas de espíritos assim. Quando eu tenho um comportamento elevado, eu estou num processo de cura. Quando essa obsessão é um pouco mais pesada, você tem que vir para a casa espírita fazer um tratamento espiritual. Quando é mais pesada ainda, um problema de obsessão chamado fascinação, subjugação, que você venha fazer um tratamento na casa espírita e vá procurar também um médico. O trabalho espiritual não elimina o trabalho do médico. Está aí, ó, ciência e religião podem e precisam andar de mãos dadas. No Pentateuco Espírita, nos 5 livros da doutrina, ele fala uma infinidade de vezes. Ciência e religião precisam andar de mãos dadas. Tem que ser assim. Os maiores cientistas do mundo, os mais assim acalorados, eles eram pessoas melhores. Albert Einstein, o meu ídolo, esse judeu maravilhoso, ele era reencarnacionista. Quem lê a vida dele vai ver o cara era reencarnacionista, judeu. Abraham Lincoln, o maior estadista que os Estados Unidos teve, era espírita. Benjamin Franklin era espírita. Claro que a história não vai mostrar isso. A rainha da Inglaterra, a rainha Maria e o príncipe Albert eram espíritas, tanto que falam mas eles ficaram meio loucos, eles começaram a fazer sessão espírita na casa deles. William Crookes o transformou. Monteiro Lobato, aqui no Brasil, esse grande escritor brasileiro, vai lá em Taubaté, você vai ver o Museu Monteiro Lobato, cheio de livro espírita. Ele era espírita. Os grandes nomes, não é espírita kardecista, mas espiritualista, entendia que a vida continua. Na China, quantos espiritualistas fantásticos, Confúcio e tantos nomes mostraram para a humanidade que a vida continua. Que nós não somos um corpo de carne simplesmente para viver o imediatismo da vida. Nós somos seres que foram criados em algum recôncavo do universo para ser feliz. Só que essa felicidade, Deus tinha 2 opções. Ou ele pegava a varinha do Harry Potter e fazia pim, pirim, pim, pim, e fazia o universo inteiro feliz, lindo, tudo maravilhoso, ou ele fazia aquilo que o Cristo disse, a cada um segundo as suas obras. Pronto. E é o que ele optou. Cada um segundo as suas obras. E vamos caminhando, e vamos seguindo esse mundo. Vamos seguindo dentro daquela filosofia de que eu queria ser Deus. Eu queria ser Deus para mudar o mundo. Eu queria ser Deus para acabar com as dores, com o sofrimento. Eu queria ser Deus para deixar todo mundo feliz. Mas se eu tivesse o seu amor, eu deixaria tudo do jeito que está. É o que nós precisamos pensar. Amar muito. E o ponto mais importante de tudo isso que eu estou falando, para que possamos conseguir a tão famigerada saúde, consequentemente o mínimo de felicidade, é a gratidão. Agradecer. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Deus que nós conseguimos enxergar quando tantos não conseguem, ouvir quando tantos vivem num silêncio profundo, andar quando tantos não têm essa possibilidade. Agradecer a Deus as nossas mãos que nos permitem trabalhar, vivenciar. Agradecer a Deus que nós temos uma coisa que é uma das coisas mais complicadas da vida, que é a consciência, que é o equilíbrio do nosso cérebro. Porque vocês não sabem, eu tenho na família, minha mãe, ela tem problemas mentais. Não existe doença mais terrível que
tem doença mental, não existe. Pode, mas ele só... Não existe. Agradecer a Deus que nós somos mentalmente sadios. E eu agradeço a vocês a paciência e o carinho que me proporcionaram falar aqui para vocês. Muito obrigado.